Durante muito tempo, desenvolvimento e operações não eram apenas times diferentes. Eles viviam em lógicas quase opostas. Um lado era pressionado por velocidade, novas features, roadmap, entrega contínua. O outro era cobrado por estabilidade, previsibilidade e zero surpresa na produção. Enquanto um comemorava a release, o outro torcia para que nada quebrasse. Se você já sentiu aquele silêncio estranho antes do deploy importante, você sabe exatamente do que eu tô falando. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje a gente vai reconstruir como surgiu a cultura DevOps, por que esse conflito durou tanto tempo, quem ajudou a mudar esse cenário e como essa transformação redefiniu o jeito que o software é construído, entregue e mantido até hoje. E para entender o DevOps, a gente precisa voltar em um mundo onde a produção era quase um território proibido. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, o modelo predominante era bastante claro. Desenvolvedores escreviam código, testavam localmente, validavam em algum ambiente de homologação e consideravam o trabalho concluído quando o pacote era entregue para as operações. A partir dali, a responsabilidade praticamente mudava de mãos. O time de operações tinha outras métricas, outro tipo de pressão e muitas vezes outra cultura, enquanto o desenvolvimento era avaliado por entrega de funcionalidade. Operações eram avaliadas por estabilidade e uptime. Quanto menos mudanças, melhor. Esse modelo funcionava razoavelmente bem quando releases eram raros, às vezes trimestrais e até semestrais. Em um cenário onde o software ele era menos dinâmico, a produção podia ser tratada como um ambiente quase estático. O problema é que a internet não ficou estática. Com o crescimento da web, sistemas passaram a ser distribuídos, o tráfego aumentou exponencialmente e usuários começaram a esperar disponibilidade constante. Nesse novo cenário, tratar deploy como um evento raro se tornou até um gargalo. Quando o release virava uma operação delicada, cada release se tornava uma operação delicada. Mudanças manuais, scripts improvisados, configuração feita no servidor mesmo, documentação desatualizada. E quando algo quebrava, a pergunta que surgia não era se o sistema falhou, mas de quem que é a culpa. Dev e Ops se tornaram ilhas. E sistemas complexos não sobrevivem bem quando as ilhas não conversam. À medida que empresas como Amazon, Google e outras plataformas de grande escala começaram a crescer, ficou claro que aquele modelo simplesmente não aguentaria. Você não consegue operar milhões de usuários tratando cada deploy como um evento extraordinário. Não dá para depender de processos manuais quando você precisa fazer mudanças constantes e ainda manter a estabilidade. A Amazon, por exemplo, já no início dos anos 2000, estava forçando times a adotarem APIs internas bem definidas e a pensarem em serviços independentes. Isso não era apenas uma arquitetura técnica, era realmente a organização moldando aquele sistema. Já em 2008, enquanto muitas empresas ainda faziam deploy mensal, a Flickr já realizava múltiplos deploys por dia. Isso não aconteceu porque alguém instalou uma ferramenta mágica, mas porque a organização inteira foi ajustada para reduzir fricção entre quem escreve código e quem mantém essa produção. Não foi a escala que criou o DevOps, ela só expôs o que o modelo anterior já estava quebrado. Em 2009, Patrick, um engenheiro belga que vinha acompanhando tanto o movimento ágeis quanto os desafios de operações, organizou um evento pequeno chamado DevOps Days. A intenção dele era bem simples, ele queria colocar desenvolvedores e profissionais de operações na mesma sala para falar sobre problemas reais de entrega de software. Foi então que o termo DevOps nasceu ali, praticamente como uma hashtag para divulgar o evento. Não nasceu como um framework, ou como um cargo, ou até como uma ferramenta. Nasceu como um rótulo para um desconforto coletivo que já existia ali. A sensação era que não dava mais para tratar o desenvolvimento e produção como mundos completamente diferentes e separados. E é importante colocar isso na linha do tempo correta, porque metodologias ágeis já estavam consolidadas antes do DevOps ganhar força. Scrum, XP, integração contínua já tinham melhorado bastante, e a velocidade também do seu desenvolvimento. Mas havia um ponto que o Agile não resolvia completamente: o gargalo da produção. O código chegava mais rápido na fronteira, com mais operações, mas a transição continuava dolorosa. Entregar as histórias de usuário não significava mais entregar um valor real se o software continuava instável ou difícil de operar. DevOps surge exatamente nesse espaço entre escrever código e sustentar o sistema rodando. Ele não é então uma oposição ao Agile, mas uma extensão natural dele. Um dos maiores mal entendidos do DevOps é tratá-lo como uma ferramenta ou uma stack específica.
Docker, containers, pipelines de CI ou CD, infraestrutura como código, orquestração, tudo isso ganha força depois. Mas essas tecnologias são uma consequência e não uma causa. O que muda primeiro é justamente a responsabilidade. Quem constrói passa a se importar com o que acontece na produção e quem opera passa a entender melhor o código que a mantém. O deploy, então, ele deixa de ser um passar pacote para outro time e se torna uma responsabilidade compartilhada. Se você já participou de um post-mortem onde ninguém quer assumir o erro, você entende como essa mudança, ela de fato é profunda. DevOps, ela traz uma ideia simples, que é: o sistema é responsabilidade coletiva. E ponto final. Quando você olha para essa transformação com cuidado, você percebe que DevOps não nasce de uma modernização superficial. Ele nasce da necessidade de alinhar arquitetura, organização e entrega entre ambientes de alta complexidade. E o mercado internacional, ele percebe isso há muito tempo. Hoje, as empresas globais, elas não procuram apenas alguém que escreve um código, mas procuram profissionais que entendem de pipeline, automação, impacto na produção e responsabilidade sistêmica. Esse tipo de leitura aqui é o que diferencia um dev que só executa e ainda quer crescer na carreira, de um dev que opera numa escala real e conquista vagas internacionais. Se você quer se posicionar para atuar nesse tipo de ambiente, mas não sabe por onde começar, agenda uma consultoria com o time da Coders. O QR Code está aqui na tela e o link está na descrição. Lá eles vão entender melhor o seu momento de carreira e te apresentar um passo a passo completo para conquistar uma vaga na gringa ainda esse ano. Agora vamos ver como esse movimento de fato ganhou maturidade. Em 2013, Jenny Kim publicou The Phoenix Project. O livro é ficção, mas é baseado em situações reais enfrentadas por empresas que lidavam com gargalos entre desenvolvimento e operações. A narrativa, ela mostra claramente como prioridades desalinhadas, processos manuais e falta de comunicação impactam não apenas a tecnologia, mas o resultado do negócio como um todo. Foi o livro que ajudou a dar linguagem mais comum para algo que muita gente já vivia na prática, mas de certo não sabia nomear. O DevOps deixa de ser apenas uma hashtag de um evento que começou e começou a se tornar uma referência cultural. Enquanto o Google desenvolveu o conceito do Site Reliability Engineering, SRE não é sinônimo de DevOps, mas compartilha princípios centrais: automação pesada, métricas claras e equilíbrio entre velocidade e estabilidade. Um conceito que emerge ali é o Error Budget. Em vez de tratar a falha como algo proibido, o modelo assume que o erro é inevitável em sistemas muito complexos, e o importante é definir quanto o erro é aceitável antes de reduzir a velocidade da entrega. Isso mudou completamente a conversa sobre produção, porque o erro deixou de ser simplesmente quase como um tabu, e passou a ser uma variável gerenciada. Para quem já lidou com incidentes graves, essa mudança é realmente filosófica. Como acontece com quase todo movimento que ganha força, os DevOps também começaram a ser diluídos. Empresas passaram a dizer que adotaram DevOps porque criaram um cargo com esse nome, outras acreditaram que instalar pipeline resolveria o conflito cultural, mas se os incentivos continuam desalinhados e as responsabilidades continuam fragmentadas, o conflito original permanece. DevOps nunca foi sobre uma ferramenta isolada, e sempre foi sobre um alinhamento entre arquitetura e organização. O nascimento do DevOps prova algo que aparece repetidamente na história da tecnologia. Grandes transformações raramente começam com ferramentas novas. Elas começam quando um modelo antigo deixa de dar conta da realidade. Foi a internet em escala que expôs a fragilidade do modelo separado em desenvolvimento e operações. A resposta não foi então técnica, mas organizacional e cultural. Para quem desenvolve software hoje, entender essa trajetória é entender por que a produção deixou de ser um ambiente de outro time e se tornou uma responsabilidade compartilhada. E essa mudança aqui, ela não é só um detalhe, ela de fato redefiniu a senioridade. Porque escrever código é parte do trabalho. Entender o sistema rodando em produção é o que transforma a execução em engenharia. Se você quer aprender mais com conteúdos de história como esses ou conteúdos que vai te levar até a sua carreira internacional, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com um amigo que também trabalha com tecnologia e não esquece de seguir as nossas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo.